No domingo passado, a Luciana trouxe uma palavra sobre obras da carne. Começamos uma série que nós vamos compartilhar. Deus colocou no coração dela obras da carne e fruto do Espírito. A gente tem orado por isso. A gente tem pedido a bênção de Deus. E hoje a Luciana vai dar continuidade nessa manhã a essa palavra. Quero orar por ela, pedir que Deus a abençoe. Amém. Feche seus olhos. Estamos diante de Ti e com os nossos corações desejosos de ouvir a Tua voz. Que a Tua serva esteja escondida, oculta atrás da cruz de Cristo Jesus. E que fale o Teu Espírito na Tua palavra para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos, uma coisa que está muito clara no meu coração, nunca tenham dúvida disso, Deus nos ama. Deus nos ama, Deus cuida de nós, como um pai que cuida do filho. Eu sempre tenho conflitos aqui na escola com algum aluno, entre os alunos, e eu digo para eles, essa semana eu disse, você não se preocupe, você sempre vai ter algum problema com um amigo, com outro, isso é normal na vida. Mas nunca perca de vista uma coisa, seus pais te amam. Amigo, é seu pai e sua mãe. Confie neles, porque eles te amam. E eu falo isso de Deus para conosco. Deus nos ama. Nunca duvidem disso. Deus nos cerca, nos conforta, nos coloca seguros. E Ele quer o melhor para a igreja dele. Ele se preocupa, Ele cuida, Ele traz a palavra. Então, Ele faz as coisas para que a gente cresça. E o Espírito Santo faz essa obra. Ele quer que a igreja amadureça, que a igreja cresça. Quer fazer de nós pessoas melhores todos os dias. E é por isso que quando a gente coloca a palavra na nossa frente, quer estudar a palavra, que a gente quer entender essa vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a gente quer entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida. Então não olhe como algo teórico, mas olhe como algo que você precisa colocar em prática. Deus quer falar ao seu coração. Ele quer mudar a sua prática. Ele quer mudar as suas ações. Ele quer nos ensinar. Ele quer ensinar a cada um de nós. Não há ninguém que ainda não precise ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Que não precise crescer na santificação. Nós estamos em processo de santificação. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dos seus ensinamentos. Isso é claro. E nós precisamos crescer. Nós precisamos nos tornar crentes maduros. Uma igreja madura, cada dia mais madura. Eu preciso me tornar uma crente madura. Então Deus quer fazer isto. E uma coisa que o inimigo quer fazer, nunca perca isso de vista. Ele quer te convencer de que você não é capaz. De que você não vai conseguir, que isso é coisa alta demais, que o que a Bíblia fala não é para nós, que só para os santos e santíssimos. Isso é o que o inimigo quer convencer. Então ele vai trabalhar sempre para te convencer de que você não é capaz, de que você não vai conseguir vencer esse seu problema. Eu não sei, sinceramente, irmãos, eu não sei o nível dos problemas que nós vivemos. Eu pouco sei dos meus. Às vezes eu conheço um pouco dos meus filhos e do meu marido. Mas a gente não conhece de fato o que se passa no coração do outro. Que problema você está vivendo? Eu sei dizer para os irmãos que há muitas pesquisas, a maioria americanas, que dizem, por exemplo, que 60% dos cristãos, dos crentes, estão com problemas na área de pornografia. Pode ser que lá seja bem diferente daqui, que aqui a gente não viva isso. Mas o que eu sei é que há fato de que muitos dos crentes hoje têm problemas com pornografia. Muitos dos crentes têm problema com alcoolismo. Boa parte da igreja vive dívidas financeiras. Isso é verdade. Então, isso tudo acontece com seres humanos reais. Boa parte das igrejas vive conflitos, ciúmes, facções, divisões. Isso tudo é real. E se isso acontece, a gente precisa lutar contra essas coisas, porque essas coisas não são fruto do Espírito. Mas a gente não luta na vida do outro. Eu luto na minha. Eu preciso olhar primeiro para a minha vida. E o que o inimigo quer fazer é te convencer de que o que você fez foi feio demais, que não há perdão, que você não tem mais jeito. Né? A obra do maligno vai ser sempre essa,
te convencer de que você não tem mais jeito, de que você é um caso perdido, de que o que você fez a pessoa não vai te perdoar, você não vai conseguir se libertar. E esse é o processo que se passa na mente. Como a gente disse semana passada, ele já voltou, só queria fazer um passeio rápido na semana passada para quem não estava aqui. A gente falou semana passada do conflito, né? Desse conflito real que Paulo coloca. Gálatas capítulo 6 é o nosso texto base, e Gálatas 6 começa com o conflito. Paulo situa o conflito. Pode passar, Pedro. E aí esse conflito é o início, né? Versos 16 e 17, Paulo começa o texto de Gálatas situando aquela igreja, dizendo para eles, olha, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum havereis de cumprir a satisfação e os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Pois a carne deseja o que é e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a gente, semana passada, situou que há um conflito. É uma guerra entre forças opostas, carne e espírito. E carne aqui não é esse tecido, né? E aí a gente lembrou, né, os filósofos, desde Platão, Sêneca, contemporâneo de Paulo, e ele dizia que os homens amam e odeiam seus vícios ao mesmo tempo. Esse conflito, né, ele é trabalhado em vários âmbitos da humanidade, não foi só o apóstolo que colocou. Só que o apóstolo coloca de uma forma e dá a solução. Ele traz a presença do Espírito Santo, que será aquele paráclito, aquele que vai trazer à nossa vida uma solução. A carne não é só esse tecido, né, que está aqui sobre os nossos ossos, né? A carne é um conceito difícil de a gente definir teologicamente, é como se fosse a nossa inclinação para o mal, né? A nossa inclinação desde o nascimento, que o mundo, né, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo, né, o inimigo vem de rodear a terra e buscar a quem possa tragar. Então, o ser humano, pela sua natureza, a Bíblia fala que ele tem uma tendente maquinação para o erro. E a gente usou, inclusive, o texto de Romanos 7, semana passada, onde Paulo diz, o bem que eu quero, esse não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, é desse conflito que nós estamos falando, que nós vivemos, que você vive, que eu vivo, todos nós, e Paulo dá nesse capítulo 7 e no 8 soluções, e a solução vem através do Espírito Santo. Então, na semana passada, nós colocamos o conflito, colocamos que o Espírito Santo, ele é aquele que, habitando em nós, vivifica o nosso corpo e nos faz do corpo o templo do Espírito Santo. E aí nós colocamos uma coisa que está na teologia de Paulo, está na Bíblia, que é muito, muito importante. Que o Espírito Santo, Paulo usa duas palavras, ele é o selo e o penhor. Penhor é aquela entrada que alguém recebe, né, em nome do outro. Então você agora é meu, já coloquei minha marca registrada em você. O selo é como se fosse também uma marca registrada, você pertence. E aqueles que não são de Cristo não conhecem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem habitar em todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, ele é que habilita o ser humano para vencer, para caminhar nessa batalha contra a carne. Você precisa do Espírito Santo. Só o Espírito nos capacita a mortificar as obras da carne. E, atenção, o inimigo sabe que você tem o Espírito. O inimigo conhece. O Senhor conhece os que são seus e o inimigo conhece os que têm o seu. Que a Bíblia diz que o diabo não os pode tocar, mas o diabo os oprime, os cerca, os oprime, os tenta. Por que ele faz isso? Porque ele quer extinguir o Espírito que habita em você. Ele quer extinguir a tal ponto que de te convencer que esse poder que vem de Deus, que habita em você, não vai mais atuar. Você vai ser nulo. Em francês tem essa palavra, nulo. Je suis totalement nulo. É nulo. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Eu não sei nada sobre isso. Aí o francês diz assim, sobre isso eu sou nulo. Não tem nenhuma condição de agir nem de atuar. Então o inimigo, ele quer fazer de você um mente, um ser no mundo. Ele sabe que você tem seu, mas ele quer anular.
aniquilar. E para isso a degradação vai em vários níveis. A gente vai ver depois com calma as obras da carne. Então, semana passada a gente falou dessa diferença entre obra e fruto. Obra é algo que eu me esforço, que eu preciso acabar me empenhando para fazer. E fruto é algo que nasce, que você não controla, não domina, mas que você pode sim abrir-se, render-se, entregar-se para que o fruto então produza. Então, uma criança pequenininha, eu há uns anos atrás eu já tive 1 metro e menos, né? Nasci com 50 centímetros, aí depois cheguei, eu lembro que muitos anos na minha vida eu tive 1,37 m. Aí depois eu me lembro que eu cheguei 1,5 m, fiquei muito feliz, finalmente Deus foi misericórdia, cheguei a 1,60 m, não é muito, mas é o que eu tenho. Daqui para frente só diminuirei. Esse crescimento não fui eu que controlei. Eu queria chegar a 1,70 m, era o meu sonho, não foi. Eu não controlei. Mas eu fiz o quê? Comi, corri, dormi, estudei e eu fui crescendo. O cristão, ele precisa orar, estar em comunhão com a igreja, ler a Bíblia e render-se à vontade do Senhor. Estar submisso, estar realmente entregue, deixando que Ele o conduza. Isso vai fazer com que automaticamente você cresça. Então, semana passada nós falamos da atuação do Espírito, do conflito e da carne. E aí a gente concluiu com essa imagem que é a mesma que eu quero colocar hoje. Não, volta lá, Pedro, da cabeça de ponte. A gente falou então que a carne é como se fosse uma cabeça de ponte da alma. Eu disse que isso é um termo militar, né? Os militares que estavam aqui de plantão souberam explicar. Quando você quer invadir um terreno inimigo, quando você quer invadir outro país, para que você faça essa invasão, e na Segunda Guerra Mundial foi assim que os aliados conseguiram vencer a Alemanha na invasão na França. Para você entrar no território inimigo, você precisa lá dentro construir uma cabeça de ponte. Então você quer fazer uma ponte, ou seja, você quer jogar um caminho para passar com o seu exército, para entrar, né? Pense isso nessa imagem. Então você tem que jogar lá uma cabeça, alguém segura lá e você constrói então uma ponte para entrar. Isso é um campo, é um exército infiltrado. Você tem que infiltrar o exército lá dentro. Mesmo que sejam 5, 6, 2, 3. Mas infiltrar alguém que lá de dentro vai dar informação para o exército todo que está aqui fora. Então tem 5.000 aqui fora, tem 2 lá dentro, né? Então você vai construindo. Foi assim com Josué, a Bíblia é clara, né? Eles mandaram Josué e os espias para ir lá dentro, construir, ver como era, né? E aí vieram com o relatório, né? Só Josué e Caleb falaram, não, é possível, mas os outros todos se acovardaram. Então, a carne, cria essa imagem, ela é dentro do nosso coração, dentro de nós, como se uma cabeça de ponte para a tentação, para o diabo, para o mundo. Eles querem construir dentro de nós um alicerce, mas isso só vai acontecer se você der lugar à carne. Então ela vai estar sempre dentro de você, agindo para abrir uma brecha. Eu já caí em situações de profunda tristeza, irmãos. Eu estou falando aqui diante dos irmãos, mas eu tenho hoje 46 anos, eu já vivi várias fases de vida, vou viver outras se Deus quiser. E eu quero daqui para frente, eu falo, Deus, eu acho, às vezes eu penso, né, eu não sei, o Senhor é que sabe, que eu estou mais ou menos na metade da minha vida. Então eu penso, eu tenho metade da vida pela frente para acumular tudo que eu já apanhei, já caí, já sofri, para não cair mais, nunca em nenhuma situação. Olhar para frente e cada vez me parecer mais com Cristo. Esse é o meu desejo, como eu espero que seja o seu desejo também. E eu digo para os adolescentes, quando eu trabalhava muito com eles, com os jovens, que o inimigo, ele quer que as pessoas se tornem um dia ex alguma coisa. Né? Ele quer que seja ex, ele quer que seja para frente, para sempre. Né? E o crente às vezes fala assim, eu sou ex isso, ex aquilo. O que o Senhor quer é que você não seja ex nada, que você não tenha nenhuma tristeza do passado. Poxa, casei, me separei, já usei droga, já fui alcoolista. Isso não é a tua história. Paciência, vamos caminhar com isso, vamos agora vencer. Mas o que o Senhor quer é que você não seja ex nada. Que você não tenha essas dores no seu passado, que você só construa para frente. E eu já tive minhas dores, minhas quedas, minhas fraquezas, meus problemas, e sempre eu imagino essa imagem do Espírito Santo falando no meu coração claramente, e eu rejeitando a voz do Espírito.
A carne é essa voz interna que rejeita, porque você tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que com a tentação sempre virá o escape, o meio de saída. Porque esse é o Espírito Santo agindo em você. Ele sempre vai dar a você a visão da saída. Mas você rejeita, porque dentro de você tem a carne. E a carne é a sua cabeça de ponte, a tua fraqueza. E é onde você tem que vigiar. Então hoje, irmãos, a gente vai agora 11h30, a gente vai falar das obras da carne, dos frutos do Espírito, mais a vitória. Amém. A gente semana passada falou do conflito e hoje a gente vai falar da vitória. Como caminhar em vitória, como conseguir essa vitória sobre esse conflito humano que você vive, que eu vivo, que os crentes vivem e que infelizmente pode nos derrotar. Vamos ler completamente o texto de Gálatas, agora do 16 até o 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vamos ler juntos? Dá para enxergar? Dá, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amém. Essa lista, né, das obras da carne, ela não é única na Bíblia. Nós vamos trabalhar com ela. O pastor leu exatamente esse texto há algumas quartas-feiras atrás, há mais de um mês. E no momento em que ele lia o texto, aqui para a igreja, eu estava sentada ali, na mesma hora, Deus me mostrou claramente. Eu falei para ele, olha, aqui você tem mais uma sequência de mensagens muito, muito interessantes, assim, muito boas para a igreja. E ele falou, então prepare, né? Porque se você olhar, tem uma sequência. Eu vou falar dela agora. E não é a única lista. A Bíblia nos apresenta outras listas. Uma apresentada por Jesus, quando Jesus fala que o que sai do homem está em Mateus 7, 20 a 23. Essa é uma outra lista de obras da carne. Jesus fala, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois o interior do coração dos homens, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, isso é o Senhor Jesus falando que do coração do homem natural, do homem como ele nasce, dali, infelizmente, há essa tendente maquinação. Vamos combinar, não é? A gente, quando consegue alguma coisa na vida, meu pai era muito falante, sabe? Muito assim, a minha mãe muito quieta até hoje. E a mamãe dizia para ele, teu mal é esse, você fala demais, você fala as coisas, os outros têm inveja. Tudo que você abre a boca dá errado. Já reparou? A mamãe viu. Mas, infelizmente, em parte ela está certa, porque o ser humano é invejoso. Quantas pessoas ficam tristes quando o outro se dá bem? Nessa semana, uma amiga minha perdeu o emprego. Nós estamos vivendo uma crise muito grande no Rio de Janeiro. Essa minha amiga trabalhava na Firjan, Federação da Indústria do Rio de Janeiro. Olha que órgão que mantém o SESI, Senai. 40% do quadro da Firjan foi demitido. A Firjan está em crise.
Pensem nisso. E ela foi demitida. E parte ali no grupo eu percebi que algumas pessoas por dentro acham assim, vou lá, toda, agora também está que nem a gente. Porque muita gente está desempregada. O ser humano, ele deseja o mal do outro. Ele não fica feliz necessariamente com a alegria do outro. A gente sabe disso. Porque nós somos assim da natureza humana. Por isso que pela lei, pelo nosso esforço pessoal, a gente não consegue. Tem outra lista, pode passar, que está em Romanos 1, de 29 a 32, depois se vocês quiserem acompanhar. Paulo dizendo que os homens tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus. Ele está falando de quem conhece, tá? De que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É duro, não é? É duro. Romanos 1, 29 a 32. Outra lista que também tem na Bíblia é em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, ímpios, pecadores, para os profanos e irrepreensíveis, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os mentirosos, os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, é mais uma lista que Paulo apresenta para Timóteo. E em 2 Timóteo, Paulo novamente escrevendo a Timóteo diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Olha bem, quando você desobedece aos pais, está na lista das obras da carne. Ingratos, a gente tem que aproveitar. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, sem domínio próprio, visão falha. Inimigos do bem, sem domínio próprio, cruéis, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se destes. Estes estarão no meio de nós. E é com isso que a gente tem que lidar. E vigiar para que nós mesmos não sejamos assim. Então, vamos lá. Pode passar. A gente viu aqui a lista das obras da carne em Gálatas. No nosso texto de Gálatas tem uma lista. E ela pode ser dividida em 3 grandes categorias. Os pecados sensuais ligados ao sexo. Então a gente tem a imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Em algumas bíblias a tradução é adultério e outras palavras, porque eu estou usando a NVI. Mas em origem as palavras têm sentido similar à questão de tradução. Os pecados supersticiosos, a idolatria, a feitiçaria e os pecados sociais. Vocês vejam, eu vou depois abordar isso no final, mas a grande preocupação de Paulo é com a unidade e a maturidade da igreja. Então, quando ele faz uma lista de pecado, é claro que tem os pecados impuros, os pecados ligados à impureza sexual, os pecados ligados às superstições, a questões de idolatria, feitiçaria, né, ligados à fé. E tem os pecados que são dentro do seio da igreja, talvez os mais comuns, e que a gente tolera. Ódio, discórdia, ciúme, olha quantos. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias. Esses, olha quantos. E muitos desses a gente tolera. Eu digo aos irmãos, eu tenho muita dificuldade às vezes com o ódio. E eu tenho, para mim, uma desculpa pessoal. Eu não fico com ódio de quem fala mal de mim. Claro que a gente, na hora, fica assim, né? Mas não guarda aquele ódio. E a gente sabe, né? Provérbios diz que se você pensar bem, você também já falou mal de tanta gente no seu coração. Então não fica dando ouvido, porque isso não vai acrescentar nada.
Então eu tento e luto e oro sempre para não guardar essas coisas no meu coração. Um dia está com raiva, outro dia não está. Às vezes a gente está com raiva do marido, quer matar, outro dia ama. Então a vida é assim, né? A pessoa, um dia, claro, não fala, é falsa. Tá meio, hoje está falando comigo, não, isso é um homem, tem gente que não está bem, não quer falar comigo. Né? A gente tem que deixar isso para lá. Vai se atender, se apegar a isso não. Mas eu tenho uma dificuldade com quem ofende meu marido e meus filhos. Uma grande dificuldade. E eu sou capaz de manter o ódio pelas pessoas que fazem isso. Confesso. Eu tenho mesmo. Quando uma pessoa diz que meu marido mentiu, falou uma coisa que não... Isso me dá nojo, mas me enche de uma ira. O velho homem toma um lugar que eu, sei lá, se eu não me controlar, eu vou no pescoço. É verdade. E eu acho que estou bem, porque eu sou uma boa mãe. Isso quer dizer que eu sou uma boa esposa. Não, estou errado. Eu tenho que perdoar mesmo que eu ofenda ele e meus filhos. Mas é difícil, tá? Não tenho facilidade. Eu confesso, eu não tenho. O diabo sabe disso. E vira e volta, coloca alguém fazendo alguma coisa contra eles e que eu vou cair na carne. E eu preciso orar, Senhor, não deixa, porque eu sou capaz até de falar a palavra feia, bem feia. Porque eu fico com muita ira. Isso é a ira agindo em mim. Aí eu posso dizer pra mim, mas isso aí pode, porque você não está defendendo a você, você... Está errado. Está errado. Preciso controlar a ira. Esse é um problema grave que eu tenho. Eu tenho esse problema. Eu tenho dificuldade de perdoar. Às vezes eu guardo por muito tempo. Não fico... Aí eu falo assim, não, eu perdoei. É miserável. Eu fui falar isso demais. Sabe? Demora, é difícil. Aquilo, o Senhor me ajuda. Porque a raiva é muito grande. Isso não é bom, né? Isso é natureza carnal. E eu recebi, infelizmente, isso do meu pai. Meu pai tinha uma coisa de ficar irado por anos e anos. Não perdoava. Né? Meu pai, infelizmente, conheceu Jesus já muito tarde, né? Já praticamente no fim. Ele teve essa oportunidade de entender melhor, mas pelo sofrimento. Mas a gente precisa vencer isso. A gente não pode guardar um ódio, uma ira no coração. Isso precisa ser vencido. Hoje, a vitória. Então, eu fiz esse... Viram que tem várias listas. Essa lista divide... Irmãos, não me perguntem. Eu nem sei o que vai ser semana que vem. Se a gente vai trabalhar... Se eu vou continuar a sequência, acredito que sim. Se a gente vai trabalhar com uma lista específica das questões do sexo e depois com as questões sociais. Vamos orar e esperar o que Deus vai falar. Mas hoje vamos falar da vitória nos minutos que ainda nos restam. Vamos analisar esse texto rapidamente, algumas frases, para a gente entender que caminho, como. Não pense assim, é impossível vencer a carne em mim. Eu não vou conseguir, não pense assim. Bom, primeiro, vivam no Espírito. Está lá no começo, por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A promessa está aí. Está aí. Como viver em espírito? Então, a solução, irmãos, não é lutar contra a carne, mas é se entregar à vontade do espírito. Então, a solução não é ficar, isso aqui... Não, isso aqui é você se entregar à vontade do espírito. Você ficar o tempo inteiro só focado na carne, você está fazendo o foco no lugar errado. E Hebreus 10, eu não botei ali não, vamos abrir. Hebreus 10, 14 e 18 vai nos ensinar, né? Paulo também nos dá aí... Não sei se é Paulo, não estou tendo essa polêmica. Hebreus 10, de 14 a 18. Ele vai nos dar uma importante dica nesse sentido. Ele vai dizer: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, e ele vai dizer mais em cima, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, nós estamos sendo santificados, é o Espírito Santo que faz essa obra. Então ele diz, vivam pelo Espírito, viver como uma ação contínua, andar, é a maneira de viver, os costumes da vida diária, o seu impulso geral.
procure colocar um sentido na sua vida, de uma forma geral, construir uma conduta, um caminhar diário que busque estar na presença do Senhor. Eu tenho problemas, às vezes, com... A gente cria ritos religiosos, tá? Para algumas coisas. A gente cria ritos religiosos. Então, por exemplo, às vezes eu estou lá fazendo vim trabalhar, enfim. E aí, de repente, acontece uma situação tão repentina e eu tenho que agir. E a gente às vezes fala, não, mas antes de agir eu preciso parar para orar. E as crianças estão se matando e eu tenho que parar para orar, né? Entenda o que eu estou falando. Tem horas em que a gente precisa agir, estar vigiando. A Bíblia fala orar e vigiar, tudo ao mesmo tempo. Então a gente continua vivendo no Espírito, com a mente em oração. Entende o que eu estou falando? A mente precisa estar, porque não é assim, agora eu paro e oro, agora eu vou trabalhar. Não, eu continuo vivendo, a minha mente continua ligada. Entendem o que eu falo? Não é errado você parar e fazer uma oração antes, por favor. Mas não crie, às vezes em algumas situações, aquilo é como se fosse um rito. Agora é a hora da oração e agora é a hora da ação. As coisas não se separam, é contínuo. Você ora e age, e ora e continua agindo, a mente, sem cessar, orar e sem cessar. Então não crie esse momento, agora é isso, agora é aquilo. Porque você precisa viver continuamente no Espírito. A sua mente precisa estar vigiando o tempo inteiro e incessantemente em comunhão e pensamento no Senhor. Está cozinhando? Estou em oração. Né? Vai lavar, vai limpar? Em oração. Senhor, me ajuda nisso. É ali a mente, né? A mente conectada. Estou dirigindo, estou com a mente conectada. Manter a mente conectada com o Espírito. Vivam no Espírito. O 2 desse mesmo texto vai dizer assim, ele continua, né? Pois a carne, a gente já falou do conflito, né? O contrário, estão no conflito, mas se vocês, verso 18, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Condutor. Paulo agora, né? O conflito ele coloca de outra maneira. Porque ele vai dizer, ó, olha bem. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Que conflito é esse que ele coloca? A lei mosaica ou a lei humana, e ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é mais do que saber a lei de cor. Porque há situações em que a lei não alcança. Sabiam? Sempre há. Vai ser um tópico da mensagem da noite. Sempre há uma situação em que a lei escapa, ou que nem tem lei para aquilo. Ou que aquela lei não é de Deus, porque foi humana, foi criada por homens. A lei mosaica, ela é imensa. Eu agradeço a Deus que eu conheci muito mais a cultura judaica nessa viagem que eu fiz. Fui a algumas sinagogas, vi alguns filmes. E os judeus, irmãos, eles são muito engraçados. Chegam a ser engraçados, né? Porque eles são muito, muito, muito polêmicos. Eles discutem a lei até coar o mosquito. Quando Jesus dá aquele exemplo lá, vocês ficam coando o mosquito, que eles adoram o debate na lei. Eles gostam mesmo. E o debate não termina, porque quando você acha que terminou, ele já pega dali mesmo e pega um outro. E aquilo nunca termina. Ninguém nunca sabe quem está certo. Eu não vou entrar nisso aqui porque chega a ser cômico. Eu vi alguns debates assim que você no final não chega a lugar nenhum. Porque pela lei você não vai conseguir. Não é para descumprir a lei, porque Jesus diz, vocês estão dizendo que eu vim descumprir? Não, eu vim cumprir, mas de uma forma muito superior. Porque se você deixar que o Espírito Santo seja o piloto, isso é difícil, tá? Porque eu fico com raiva. Uma vez o pastor Falcão falou isso. Eu estava com raiva que tinha ofendido ele. E eu falei, não, aí o pastor Falcão, olha, não responda nada. Olha, deixa isso pra lá. Aí eu, mas isso é errado, pastor. Como assim? Eu ficava com... Aí depois o Espírito Santo falava, deixa isso pra lá, ele tá certo. E eu pensava, o Senhor tem razão, não vou falar nada. Então quando você se deixa ser guiado, mas é difícil, porque você tem que abrir mão da sua justiça, da sua ira, do seu pecado. Vamos novamente a Hebreus 12, 14.
também novamente aí um texto que vai sustentar isso. Hebreus 12, 14, eu não coloquei ali. Ele vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é forte, hein? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ser guiado pelo Espírito é um processo de santificação. E um texto muito importante, pequenininho, muito. Se você bobear, você se distrai. 1 João 4, 17, finalzinho. Olha bem, isso é muito forte. Dessa forma, o amor está aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Vou chegar bem diante de Deus. Porque neste mundo somos como Ele. Ele quem? Cristo. O alvo é que a gente viva a cada dia como se em seu corpo Cristo mesmo vivesse. É forte. Ele diz: nós estamos dessa forma, o amor ele vai se aperfeiçoando entre nós. Ele diz que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. E dessa forma o amor está se aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nós vivemos aqui representando Cristo na terra. Isso é forte. Como se Cristo vivesse em seu corpo. É preciso uma entrega em oração. Senhor, dá-me do teu Espírito hoje, para que eu faça o que tu queres e não eu. Começa com a oração de submissão. Pode passar. Parte 3 aí. Permita que os frutos cresçam. E aí ele logo em seguida volta para Gálatas 5. Ele vai lá dizer então que você precisa ser guiado pelo Espírito, porque assim você vai andar não pela lei, mas pelo Espírito. E ele logo em seguida ele vai dizer as obras da carne, que a gente vai falar depois, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em todas as versões sempre vai dizer o fruto. Por que no singular? Há dois caminhos de raciocínio que os dois são certos. Primeiro, que o fruto, a gente pode entender que o fruto é o amor. Se a gente pensar no que a gente leu agora em João, Deus é amor e é importante que todo aquele que nele crê viva também em amor. O fruto é o amor, acompanhado de todas as outras. Porque o amor ele sozinho ele é alegria, o amor é paz, o amor é longanimidade, o amor é benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então que o amor é tudo isso junto. O fruto é o amor, é o fruto. E há também quem diga que é o fruto só com todos esses gomos, né? Como se fosse um cacho de uva. Uma vez eu dei aula na Bedeira, 20 anos atrás eu levei um cacho de uva para falar. E aí cada cacho, cada gominho, amor, alegria, mas é completo. Deus não faz obra pela metade. Ele não vai te dar amor e não vai te dar alegria. É tudo junto. Então observem que o fruto ele está no singular. É divinamente produzido como um único desenvolvimento espiritual. Vamos ler Efésios 3,19? Logo em seguida na sua Bíblia, Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo. Então vocês que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quem conhece o amor de Cristo precisa frutificar, mas aí você tem que deixar que o fruto seja produzido em você. Como a gente vai lá para Gálatas de novo. Ora, o fruto do Espírito é esse. E ele vai produzir, não é você que se esforça. Você precisa fazer o quê? Regar a terra, orar, estar em comunhão, se colocar disponível. O fruto não se produz por esforço próprio. Eles são naturais, se deixarmos e pedirmos que o Espírito age em nossa vida. Amém?
Outra parte do texto, vamos até o 5. Crucifique a carne. Aí uma coisa que a gente fica em crise, né? Quando ele fala assim, né? De novo, Gálatas 5, ele diz. E 24. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, Senhor, se já crucificaram, por que a gente faz essas coisas? Tem um erro na Bíblia? E aí eu ouvi do pastor Lúcio Shed isso que me deu um consolo muito grande. Triste, mas é real. Morrer na cruz demora. Ninguém tira na hora, né? Morreu. Infelizmente. Mas morte de cruz é lenta. E tem gente que demora mais ainda para morrer. Às vezes os romanos ficavam até cansados, que havia pessoas que ficavam dias. Aí quebrava o osso, acaba logo com isso, vamos quebrar o fêmur, aí rompe a femoral, né, e também acaba com essa estrutura, aí fica, né, porque não fugir daqui correndo. É verdade, irmãos, das mortes mais sofridas é a morte de cruz. Demorada, lenta. Paulo diz que a carne foi crucificada, mas não morreu de toda ainda. Ela foi crucificada. E ninguém pode, uma coisa muito importante, ninguém consegue, a morte de cruz não tem suicídio por cruz. Porque não dá para se crucificar. Você só deixa. E a carne é crucificada. O espírito é que vence a batalha. Não é você que diz, eu mesmo consegui, fui lá, tive coragem. Não. É o espírito que faz essa obra. É nossa responsabilidade crer e agir. Vamos ver Gálatas 2? Aí, é só virar a página. 19 e 20. Ele diz assim: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não devemos coisa alguma à carne, mas sim ao Espírito. Você vê Romanos 6, vamos lá rapidinho, abre em Romanos. Só virar a sua página, está tudo perto. Romanos 6 é um texto clássico, depois você lê o capítulo inteiro, que vivemos em Cristo e somos mortos para o pecado. Vê o verso 6. 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O inimigo quer que você se torne escravo de novo do pecado, através da mentira. Ele quer te seduzir. Então, os que sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, não sejamos mais escravos do pecado, porque o demônio continua querendo te escravizar. E o 8, se você pegar o capítulo 8, vira a página, do 12 ao 15, ele vai dizer: portanto, irmãos, estejamos em dívida não para com a carne. Você não deve coisa nenhuma à carne. Se o inimigo te acusar e disser, mas você já fez isso, fez aquilo, você não deve nada à carne. Estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem. O medo é um demônio. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, nosso Pai querido, que nos ama, que nos cuida. Vocês não receberam o espírito de escravidão. E aí, pode passar o 5 último. Andemos, aí ele termina Gálatas 5, volta para Gálatas 5. Nosso texto base. Ele termina dizendo assim, isso é muito importante.
25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Só que a palavra aqui, ela é diferente do verso 16. Vivam pelo Espírito, ali nos atos cotidianos. A palavra aqui, no verso 25, para andar e viver, é uma palavra militar. É uma palavra que, bem pequena para vocês, né? Ela é uma palavra que quer dizer andar em linha, ficar ao lado, concordar com, seguir nas pisadas do Espírito em nossa vida, andando com Ele, não como algo ocasional, mas uma prática contínua. É estar no mesmo regimento, fazer parte do mesmo exército. É uma palavra militar para quem pensa no mesmo sentido e tem o mesmo alvo. E isso fala muito da unidade da igreja. Podemos pensar ainda como a igreja precisa estar alinhada, no mesmo passo, unida para uma vida vitoriosa. Ele termina usando uma palavra que quer dizer que você precisa andar em sintonia. Se o Espírito é quem conduz a igreja, ele vai falar ao coração de todos. E se você anda na contramão, você tem que analisar o que está acontecendo. E é muito ruim para que você fique de pé e suporte as tentações se você estiver longe do Espírito e longe da comunhão. Você não vence sozinho, você precisa estar alinhado no mesmo pensamento com o Senhor e com a igreja. Somente o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei, não a lei humana, mas o que o Senhor de fato quer de nós, a vencer a carne e a produzir fruto. Quero fechar alertando. Isso está muito no meu coração. Falei isso ontem, a gente estava conversando lá em casa, falei hoje no EBD. Quando Paulo entrega esse texto para a igreja, se você ler o capítulo todo, o livro todo, a preocupação dele principal é com a unidade da igreja. Nós temos orado incessantemente pela comunhão entre os irmãos, para que o acusador, o blasfemador, a calúnia, a difamação, a contenda, a facção, a ira saia do nosso meio, que nós não dê aqui, que a gente não dê lugar a essas coisas, porque essas coisas são o que enfraquecem o corpo de Cristo, impedem a igreja de agir e avançar. Paulo começa dizendo aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa, no verso 9, no mesmo capítulo 6. E aí eles dizendo, se vocês se mordem, se devoram carne com fome, comendo um ao outro, cuidado para não se destruírem mutuamente. E logo em seguida ele vem dizendo, tudo isso é obra da carne. E o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que parece o Senhor nos abençoe.